Bom dia, queridos irmãos. Confiar em Deus nos livra da ansiedade e garante descanso. Que bom que você está aqui para acompanhar a leitura diária. Números 22 a 24 e Salmo 34. Números 22. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além de Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito e andava angustiado, por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo, era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrate, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito sobre a face da terra, está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e que a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e referiram as palavras de Balaque. Balaão lhe disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-me, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com ele, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado, os príncipes dos Moabitas foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia farás somente o que eu te disser. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta e 2 de seus servos com ele. E viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pedro se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar no caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, cozou-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse: Balaão, o que te fiz, eu que me espancaste 3 vezes? Respondeu Balaão a jumenta: porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que toda a tua vida cavalgaste até hoje?
acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. E tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Armon e na fronteira extrema. E perguntou Balaque a Balaão, porventura não enviei mensageiro a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque, eis-me perante ti, acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Kiriat-Ozote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que, pela manhã, Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal. E Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque, edifica-me daqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão disse, e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. E disse mais Balaão a Balaque, fica-te junto do teu holocausto, e eu irei porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então subiu um morro desnudo. Encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse, preparei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna para Balaque e falarás assim. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem amaldiçoa-me a Jacó e vem denunciar Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoa? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Pois do cume das penhas vejo Israel, e dos outeiros o contemplo. Eis que é povo que habita só, e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó, ou enumerou a 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte do justo, e o meu fim será como o dele. Então disse Balaque a Balaão, que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que somente os abençoaste. Mas ele respondeu, porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse, rogo-te que venhas comigo a outro lugar, onde verás o povo. Verás somente a parte mais próxima dele, e não verás todo. E amaldiçoa-mo dali. Levou-o consigo no campo de Zofim, ao cume do Pisga, e edificou 7 altares, e sobre cada um ofereceu um novilho e um carneiro. Então disse Balaão a Balaque, fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe a boca a palavra e disse, torna-te para Balaque, e assim falarás. Vendo a ele, eis que estava junto do holocausto, os príncipes dos Moabitas com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque, que falou o Senhor? Então proferiu sua palavra e disse, levanta-te, Balaque, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou por desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, as forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer, de Jacó e de Israel, que coisas tem feito Deus. Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devolva a presa, e bebe o sangue dos que forem mortos. Então disse Balaque a Balaão, nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque,
Não te disse eu, tudo o que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão, ora, vem-te, te levarei a outro lugar, porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali o amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, como dissera Balaão, ofereceu-se cada altar um novilho e um carneiro. Capítulo 24. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoaste Israel, não foi esta vez como antes, ao encontro de agouros, mas voltou ao rosto para o deserto. E levantando-se Balaão os olhos, e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Que boas são as suas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel, como vagens que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão dos seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu reino se levantará mais do que a Gade, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as de um boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessarás. E este abaixou-se, deitou como leão, e como leoa, quem o despertará? Benditos que te abençoarem, e malditos que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E disse Balaque a Balaão, chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, porém, agora já 3 vezes somente abençoaste. Agora, pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te acumularia de honra, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque, não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia transpassar o mandato do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal. O que o Senhor falar, isso falarei? Agora eis que vou ao meu povo, venho avisar-te que fará este povo ao teu nos últimos dias. Então proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vi-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirá as têmporas de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir seus inimigos. Também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador, e exterminará os que restam das cidades. Viu Balaão a Amaleque, proferiu a sua palavra e disse, Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse, segura esta tua habitação, e puseste o teu ninho na penha. Todavia, o queneu será consumido até quando? Assur te levará cativo, proferiu ainda a sua palavra e disse, ai, quem viverá? Quando Deus fizer isto, homens virão das costas de Quitim em suas naus, afligirão a Assur e a Eber, e também eles mesmos perecerão. Então Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Amém. Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glorifica, Senhor, a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma examinemos o teu nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplo-os e serei iluminados. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou estes aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Os anjos acampam-se ao redor do que os teme, eu os livro. Ó, provai, vedes que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia.
Teme ao Senhor e vós seis santos, pois nada falta aos que temem, E os leãozinhos sofrem a necessidade que, ao passar fome, porém o que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, filho, escutar-nos. Em vós ensinarei o temor do Senhor, que o homem que ama a vida, aquela longevidade para ver o bem, restreita a língua do mal, e os lábios a falarem e desoladamente. Apartar-me de todo o mal e praticar o bem. Procurai a paz e empenhar-se alçá-las. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e o Senhor, os ouvidos estarão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar a terra a memória. Clamas ao justo, e o Senhor escuta, e livra de toda a tua tribulações. Perto está o Senhor do que tem o coração quebrantado, e salva como espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva todo o nossos ossos, nem deles sequer será quebrado. Infortúnio matará o inimigo, e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor resgatará a alma do seu servo, e dos que neles confiam, nenhum será condenado. Senhor, dá-nos olhos para ver Jesus, que ele se apresenta no contexto familiar ou nos surpreendendo num contexto inesperado. Amém. Que Deus abençoe